Livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 34, que assim nos diz a inerrante e poderosa palavra de Deus. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiezritas se ajuntaram após ele. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe com esta palavra, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude, que nós possamos entender e compreender e buscar o entendimento que o Espírito de Deus é aquele que está conosco para nos ajudar nessa nossa caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como eu já vos disse, foi nos dada a proposta aqui de falar a respeito do Espírito Santo no Antigo Testamento. E nós poderíamos, eu já acabei de falar que a igreja aqui não tem dificuldade, nós que estamos aqui, tem tido aqui palavras temáticas, e nós estamos desde o mês passado estudando a respeito do Espírito Santo, e hoje nós vamos estudar a respeito do Espírito Santo no Antigo Testamento, e nós poderíamos nos perguntar: qual é o papel do Espírito Santo no Antigo Testamento? E nós vamos entender que o papel do Espírito Santo no Antigo Testamento, ele era semelhante aos nossos dias atuais, era semelhante aos nossos dias. E aí você vai me dizer: pastor, qual a base bíblica que você me dá para que nós entendamos que o Espírito Santo, o papel dele no Antigo Testamento era como nos dias atuais? Nós entendemos, pela palavra de Deus, que o Espírito de Deus, ele é o agente causador de uma transformação que nós entendemos hoje como novo nascimento. E aí você vai me dizer: pastor, mas no Antigo Testamento existia isso? Aconteceu no Antigo Testamento essa obra do Espírito Santo no novo nascimento? Claro que sim. Eu quero pedir para alguém me ajudar. Nós vamos ler algumas passagens bíblicas. E aí nós vamos entender que o Espírito Santo também, ele trabalhou também no Antigo Testamento nesta área do novo nascimento. Nós vamos entender, quando nós lemos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no capítulo 3, eu quero pedir que alguém, um dos pastores, meus amigos, leia para mim, por favor. Leia para mim, capítulo 3, versículo 3, e depois o versículo 10. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 3, versículo 3 e o versículo 10. Glória a Jesus. Versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. 10. Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Então Jesus está dizendo para Nicodemos: olha, você como mestre de Israel, você não sabe que o Espírito de Deus é o agente que transmite a vida nova, a transformação? Você poderia muito bem entender isso. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisaria entender isso. E aí nós vamos para o livro de Deuteronômio. Leia para mim, meu amigo pastor Macedo, capítulo 30, versículo 6. O Espírito Santo trabalhando no Antigo Testamento como o agente responsável pela obra do renascimento,
ou seja, de nascer de novo. Glória a Jesus. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Glória a Jesus. Aqui Moisés está falando ao povo de Israel. Essa circuncisão que ele está falando aqui é de transformar, de trocar um coração de pedra para um coração de carne, para que você possa reconhecer, amar ao Senhor, para que você viva. Bendito seja o nome do Senhor. E ninguém, irmãos, é capaz de fazer esta obra, de trocar o coração de pedra por um coração de carne, a não ser o Espírito de Deus. Aleluia. E eu quero dizer para você que esse mesmo Espírito que atuou no Antigo Testamento, ele está aqui nesta noite. Aleluia. E se eu e você estiver com os nossos corações abertos, ele ainda continua esta obra de transformação nos nossos dias atuais. Bendito seja o nome do Senhor. Então a circuncisão que Moisés está falando ao povo aqui, Moisés está falando do novo nascimento, de uma nova criatura, de um novo agir, aleluia, de uma nova maneira de se comportar na presença do Todo-Poderoso, porque Ele nos chamou, aleluia, para adorar e glorificar o Seu nome. Então o Espírito Santo no Antigo Testamento, aleluia, tinha um papel semelhante dos nossos dias atuais. Bendito seja Deus. E ele vai dizer ainda, irmãos, no livro de Ezequiel, quando Deus falando para o povo, ele diz: olha, eu vou trocar o coração de pedra de vocês por um coração de carne. Aí é a obra do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. Então só Ele é capaz de fazer esta obra do renascimento em nós. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Oh, irmãos, isso aqui alegra o meu coração. Quantas pessoas, quantos homens notórios passaram pela história e hoje resta somente os seus nomes nos anais da história, mas o Espírito de Deus que atuou, aleluia, antes do Antigo Testamento, antes da criação, o Espírito de Deus já era, ele ainda está conosco hoje, e eu entendo, pastor Paulo, que ele está ornamentando a noiva do Cordeiro, para que naquele grande dia nós possamos entrar nos céus e estar na presença de Deus para sempre. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós entendemos, primeiro ponto, que o papel do Espírito Santo no Antigo Testamento é semelhante ao papel no Novo Testamento. Oh, aleluia, porque lá no Antigo Testamento, oh, aleluia, ele já trabalhava esse renascimento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele continua trabalhando até hoje. Nós estávamos dando uma palavra aos irmãos ali na congregação da Itapuca no domingo, por virtude da nossa ceia. Nós, com a orientação do nosso pastor presidente, nós transferimos a nossa ceia de segundo domingo para o primeiro domingo esse mês, porque nós teremos a festividade dos nossos jovens no próximo final de semana. E aí eu estava dizendo aos irmãos, eu li uma passagem de Paulo, que Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso,
E aí Paulo recomenda a igreja dizendo, olha, não vos embriagueis com vinho, qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E eu estava dizendo para os irmãos que era uma prática comum em Éfeso, era uma prática familiar, as pessoas tomavam vinho, e aí depois que eles se embriagavam, tinha uma procissão a um deus, chamado Deus Baco, as pessoas saíam na rua, as chamadas bacanais, e eles saíam aplaudindo, adorando um Deus Baco. E aí Paulo observa aqui, ele diz, olha, não vos embriagueis com vinho, em algumas versões diz, porque há devassidão, mas enchei-vos o Espírito. E eu estava dizendo aos irmãos, que o vinho, irmão, às vezes nos traz vergonha, o vinho às vezes nos leva ao opróbrio, mas o Espírito de Deus nos leva conscientemente a levantar as nossas mãos e dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só Ele é digno de ser louvado, só Ele é digno de ser adorado, bendito seja o nome do Senhor, porque o Espírito de Deus nos leva a isso. E Ele fez isso também no Antigo Testamento. Os senhores observaram a palavra que eu li aqui, de Juízes, capítulo 6. Os irmãos conhecem a história. Nós vamos entender aqui um outro papel do Espírito Santo no Antigo Testamento, que ele faz hoje ainda, é o papel de capacitar aqueles que Deus chamou para fazer a sua obra. E aí a Bíblia vai nos dizer que quando Deus chama Gideão, se nós começarmos a ler dos primeiros versículos do capítulo 6, nós vamos ver que a situação de Israel era uma situação caótica, era uma situação difícil, porque os midianitas, diz a Bíblia que o que eles plantavam, pastor Paulo, os midianitas arrancavam, e aí eles levaram, até os animais levaram, e Israel estava passando um momento de dificuldade. E aí a Bíblia diz que Deus levanta um jovem chamado Gideão. E quando Deus chama aquele moço, ele diz, Senhor, a minha tribo é a menor em Manassés, eu sou o menor da casa de meu pai. E aí Deus usa, aleluia, diz que o anjo aparece para ele e diz, o Senhor é contigo, varão valoroso. O Espírito de Deus está dizendo para ele, olha, o Deus que chama, ele capacita, o Deus que chama, ele prepara, o Deus que chama, ele dá o Espírito, e o Espírito dá possibilidade para ele trabalhar e cumprir a missão para a qual ele foi chamado. Bendito seja Deus, aleluia. E aí a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que chega num determinado momento, Deus chama Gideão e dá uma ordem para ele, e diz, olha, pega um boi de 2 anos, e vai e derruba o altar de Joás, teu pai. Derruba o altar que ele construiu a Baal. E a Bíblia diz que Gideão assim o fez. Ele ainda temeroso. Diz a Bíblia que ele foi à noite, porque ele estava com medo dos amalequitas, estava com medo do povo da cidade. E aí ele vai e derruba o altar. E aí diz que no outro dia de manhã, alguém vai à porta de Joás. Porque eles deduziram, eles começaram a perguntar, quem derrubou o altar de Baal? E eles disseram, foi Gideão. E aí a Bíblia vai nos dizer que eles vão até Joás e diz, põe o teu filho Gideão para fora, porque nós vamos matar ele, porque ele derrubou o altar de Baal. E aí a Bíblia vai nos dizer, irmãos, o versículo que eu li nesta noite, oh, aleluia, é lindo, irmãos, eu fiquei maravilhado quando eu li isso, e de repente a Bíblia diz, então o Espírito do Senhor revestiu Gideão
o qual tocou a buzina, oh aleluia, e os povos se reuniu a eles, aleluia, e ele venceu a batalha, oh, porque o Espírito Santo, aleluia, que capacita no Novo Testamento, é o mesmo Espírito que capacitou lá no Antigo Testamento, oh aleluia, e nesta noite, como profeta de Deus, eu quero trazer uma palavra da parte de Deus ao seu coração. Talvez, quem saiba, você se sente chamado, você tem convicção que você foi escolhido, mas as dificuldades, os midianitas têm se levantado contra a sua família, os midianitas têm se levantado contra o seu ministério. Quem sabe você está pensando parar, pensando em desistir, mas eu venho aqui como profeta de Deus dizer para você que o mesmo Espírito, aleluia, que se apossou de Gideão, ele está aqui nesta noite, aleluia, e ele está nos dizendo: foi Deus que chamou você, foi Deus que chamou você, foi Deus que nos chamou, e é Ele quem nos capacita, e o Espírito dele vai nos levar a vencer as dificuldades da vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Então o Espírito de Deus, irmãos, estava capacitando um jovem que Deus chamou com uma missão específica de libertar o seu povo das mãos dos midianitas. Ou será que não tem ação de midianita nos nossos dias, irmãos? Mas Deus está levantando eu e você nesta geração, oh aleluia, com a autoridade da palavra de Deus e com a unção do Espírito, aleluia, para libertar, aleluia, o povo da mão dos midianitas. Os midianitas, irmãos, nos nossos dias pode se representar por aqueles que se levantam como falso profeta, com falsos ensinos da palavra, mas o Espírito de Deus está dizendo que chamou eu e você, e nos capacitou, e derramou sobre as nossas vidas a sua unção, para que nós possamos ir, aleluia, libertar o povo das mãos dos midianitas. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu correr aqui. Falar da palavra de Deus é uma bênção, né? A gente fica dali tremendo, a hora não passa, e quando a gente começa a falar, o relógio começa a correr. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Um outro aspecto, irmão, do Espírito Santo, no Antigo Testamento, que é semelhante aos dias atuais, é o aspecto de encher ou habitar. No Antigo Testamento, nós vimos algumas passagens bíblicas que o Espírito de Deus vinha sobre a vida de alguém de uma forma esporádica, né, pastor Paulo? Ou em momentos especiais. E aí a diferença que existe dos dias do Antigo Testamento para os dias atuais, no Antigo Testamento ele vinha em momento específico, né? Nós vemos alguém que foi capacitados pelo Espírito de Deus para trabalhar em obra de artifício na casa de Deus, né? E aí nós vemos que essas pessoas recebiam o Espírito Santo, faziam a missão, e depois o Espírito se retirava deles. Nós temos um caso muito típico, que é o caso de Saul. A Bíblia diz que quando Saul saiu dos planos da vontade de Deus, o Espírito de Deus se retirou. Deixa eu abrir um parênteses aqui para chamar a nossa atenção nessa noite, para nós tomarmos cuidado. A Bíblia vai dizer que quando o Espírito de Deus se retirou de Saul, abriu-se um espaço e entrou um espírito maligno que atuava na vida de Saul.
E aí é uma semelhança, irmãos, da atuação do Antigo Testamento para os nossos dias atuais. A única diferença é que naqueles dias, o Antigo Testamento, ele vinha numa época especial, num momento especial na vida de alguém. E aí, nos nossos dias hoje, o apóstolo Paulo vai chamar de habitação permanente. Aleluia, não é no momento que o pastor Eli aceitou Jesus como Salvador, o Espírito de Deus vai ser sobre a vida dele, e aí depois o Espírito se retirou dele. E aí quando Deus o chamou para fazer uma obra, o Espírito se apossou dele e depois se retirou. Não, nos nossos dias, nós somos a habitação permanente do Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que eu e você estamos aqui. Bendito seja Deus. Nós olhando para os irmãos, nós vemos que alguns no labor do dia, talvez cansado, mas o Espírito de Deus o impeliu, aleluia, a vir aqui nesta noite adorar a Deus. Então Paulo vai chamar isso hoje de habitação permanente. Eu queria pedir para o pastor Macedo, leia para mim, por favor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. O pastor Paulo leu essa passagem aqui na primeira terça-feira. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Aleluia. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, ou seja, que sois a habitação do Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora ele não vem mais como o Antigo Testamento de um momento esporádico, mas ele veio para ficar. Ele veio para ficar. Ele veio para morar na casa. Oh, aleluia! Bendito seja Deus. Irmãos, e precisamos ter um cuidado, irmãos, muito grande, porque a Bíblia vai nos dizer, o pastor Macedo leu aqui no verso 17, que aquele que destruir o templo, a habitação do Espírito Santo, Deus o destruirá. Oh, aleluia! Eu e você somos casa, morada do Espírito de Deus. Aleluia! Não é mais uma atuação como o Antigo Testamento, mas nos dias atuais ele veio morar conosco, ele veio habitar conosco. Aleluia! Eu me lembro, eu não sei se eu já falei isso aqui na sede, eu me lembro que no ano de 2006, eu saí daqui de Resende e fui à Bahia. Aí de lá eu tinha que passar na casa de alguns amigos, que nós cantávamos na mocidade junto, alguns deles foram líderes de jovem meu. E aí eu fui para a Bahia, fui para a minha cidade. Eu não posso nem falar o nome do meu pastor, meu amigo, o pastor Jodaí vai rir. Ele disse que não tem nem no mapa o nome da minha cidade, mas é a conversa dele. E aí eu fui para a minha cidade, e de lá eu saí para a Feira de Santana, fui à casa de um amigo, o pastor Anailton de Souza, e aí fiquei uma semana com ele, saí de Feira de Santana, fui a Camaçari, e aí eu estava em Camaçari, era aproximadamente 11h20, 11h30 da manhã, a esposa do meu amigo, o pastor Isaac Marinho, estava fazendo um almoço. E aí, de repente, o pastor Paulo, eu senti no meu coração aquele desejo. Falei, não, eu vou embora agora. E ele falou, você não vai, rapaz. A esposa dele falou, se você for embora, nunca mais eu vou falar com você. Eu estou fazendo almoço para você. Eu falei, eu preciso ir embora. Eu tenho que ir embora agora. Eu não sabia por que eu tinha que ir embora. E aí, com muita relutância, eu arrumei as minhas coisas e saí. Falei, então tá bom, vai, você quer ir, vai embora. E aí eu fui, eu tinha que ir de Camaçari para Salvador, de Salvador apanhar um ônibus para ir para Itabuna. E aí eu cheguei na rodoviária eu cheguei em Camaçari, e aí ele me levou até o ponto onde pegava a condução para a rodoviária de Salvador. E aí eu saí, entrei numa condução, numa Kombi, fui para Salvador. Quando eu cheguei na rodoviária, era mais ou menos 11h40 da manhã.
E aí eu precisava ir para... Eu estava com fome, irmão Eduardo, e sem dinheiro. E aí quando eu cheguei lá, eu fui no guichê comprar passagem. Aí o moço falou para mim, ó, só temos passagem para Itabuna às 15h40. Eu falei, meu Deus, o que o senhor fez comigo? Eu estava lá, a irmã estava fazendo almoço, eu ia almoçar, agora eu estou aqui, em pleno sábado de carnaval. E aí eu sentei, eu estava com uma pasta e mais uma bolsa, e aí coloquei, sentei num banco daquele. Imagine um barulho infernal na rodoviária de Salvador, para todo lado, aquela música de carnaval, aquela coisa ensurdecedor. E eu falei, Deus, o que eu vim fazer aqui? E aí, de repente, o Espírito de Deus, que trabalhou no Antigo Testamento e trabalha hoje, o Espírito Santo falou comigo, pega a minha palavra e lê. Irmãos, nós às vezes somos incrédulos, pastor Paulo. Falei, Deus, eu falei assim mesmo, irmão, para Deus. Deus, o Senhor está brincando comigo. Eu vou ler Bíblia no meio de um barulho infernal desse. E aí ele falou comigo, Deus, pega a minha palavra e lê. E aí quando ele falou, eu não aguentei, eu comecei a chorar. E aí comecei a falar em línguas estranhas. Eu abri a Bíblia, eu abri a minha pasta, eu lembro, eu estava com uma Bíblia Thompson, peguei aquela Bíblia grande, coloquei no colo e abri no Salmo 118. E aí eu comecei a ler a palavra de Deus. E na sessão que eu ia lendo, o Espírito Santo ia falando comigo, e eu ia chorando mais e falando em línguas estranhas, e eu estava incontrolável. E aí de repente, eu senti quando alguém sentou do meu lado, e aí fez questão de sentar, encostar. E aí eu fiquei com vergonha de olhar para ver quem que era, que eu estava chorando. E aí de repente bateu no meu ombro. E quando eu olhei, era uma jovem senhora, uma senhora simpática. E aí virou para mim e perguntou, és tu protestante? Eu falei, graças a Deus, eu protesto contra o inferno, protesto contra o pecado, protesto contra o mal, e adoro a Deus. E aí ela começou a chorar também, Irineu. Aí eu fiquei preocupado, meu Deus, o que é que vão falar agora? Eu estava chorando sozinho, agora essa mulher começou a chorar aqui. E ela virou para mim e falou assim, eu faço parte, diz que a maior denominação, é a maior religião do nosso país, eu faço parte, eu canto no grupo jovem, eu sou responsável lá pelo grupo, mas deixa eu dizer para você, eu sinto um vazio na minha alma tão grande que nada consegue preencher. E aí o Espírito Santo falou no meu coração, fala para ela que as palavras dela estão denunciando ela. Eu falei, permita-te dizer que o lugar que você está, Deus não pode fazer a obra que Ele tem na sua vida. E aí aquela mulher desabou e começou a chorar. Pastor, mas por que você está contando isso? É para dizer para você, irmãos, que o Espírito Santo trabalhou no Antigo Testamento, mas não se limitou lá no Antigo Testamento. Ele trabalha hoje, Ele capacita, oh aleluia, Ele transforma, Ele dá nova vida, Ele aleluia, Ele nos leva, irmãos, a reconhecer Jesus como nosso Salvador e nos tornar uma nova criatura para a glória de Deus. E aí no meio, não deu nem para fazer o apelo, meu amigo Bruno Pina, quando daqui a pouco, quando a gente estava um diálogo tão bom, ela falou, minha condução chegou, eu tenho que ir embora, eu não sei se eu vou te encontrar ainda em algum lugar aqui, mas talvez, quem saiba, se nós nos encontrarmos aqui na Bahia ainda, você vai me encontrar dentro de uma igreja adorando a Deus. Eu não lembro mais dela, não lembro da feição, não deu para pegar o nome, não deu para saber onde morava, mas uma coisa eu tenho certeza, eu vou encontrar ela na glória, porque o Espírito de Deus, irmãos, que trabalha esta obra da regeneração, eu acredito que Ele transformou aquela vida, porque a Bíblia diz, e eu creio, aleluia, Deus diz que a palavra que sai da minha boca, ela não volta para mim vazia, sem antes fazer
aquilo que me apraz. E esta obra, irmãos, é obra do Espírito Santo, é Ele que faz, oh aleluia, é o Espírito Santo que fez lá na antiga aliança e está fazendo nos nossos dias atuais.